Prezados irmãos do Grupo Espírita Irmã Angélica, é uma alegria muito grande estarmos participando aqui desse grupo de estudos das obras básicas e nessa noite do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa gratidão aos diretores da casa, aos coordenadores, principalmente a nossa irmã Rosane Franklin, que também é uma voluntária da Ação Cristã Vicente Moretti, a instituição onde nós participamos. Ela e sua família sempre abrilhantam os nossos almoços com muita musicalidade, com muita generosidade, fazendo apresentações artísticas nos nossos eventos. Bom, nós vamos então, dando continuidade ao estudo do Evangelho, vamos estudar o último capítulo, que é dividido em 3 grupos. São coletâneas de preces espíritas. No primeiro grupo são orações gerais, inclusive com o Pai Nosso. Na segunda, orações por aquele próprio que ora. E no terceiro grupo, orações por outrem. E nesse grupo, então, nós temos a oração por uma pessoa em aflição. Quando nós pensamos, então, nessa oração e lembramos também do Pai Nosso, nós lembramos muito daquele item do livrai-nos de todo mal. Quando nós estamos orando pelo outro, com certeza nós estamos desejando que ele se livre de todo mal e que, nesse caso específico, estaria gerando uma aflição para o nosso irmão, a nossa irmã, conhecido ou desconhecido. Então é sobre esse assunto o nosso estudo dessa noite. Mas nós lembramos que, de fato, as aflições fazem parte, são assim, situações que no mundo de provas e expiações, como o nosso, elas visitam os corações e as mentes humanas. Num planeta onde nós estamos sendo testados, onde nós estamos passando por dificuldades expiatórias, consequência da nossa própria vivência no passado, encarnações, dos nossos erros e dos nossos acertos, é normal que venham essas situações aflitivas para todos nós. E sendo que, como espíritas, nós passamos a ter então uma outra percepção, o que nos ajuda muito na vivência dessas situações que chegam muitas vezes e normalmente chegam sem avisar, né? Então, essa reação que nós vamos ter às situações de dificuldade, às situações aflitivas, de dores, de perdas, essa reação ela está intimamente ligada a como nós vamos absorver, como nós estamos entendendo os nãos da vida, as dificuldades que chegam. Se nós observarmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós percebemos que Jesus, então, promete ventura para aqueles que souberem trabalhar com as suas aflições, com as suas dores, procurando estabelecer uma postura de resignação, primeiramente, diante daquela dificuldade, a tentativa do entendimento do porquê daquelas necessidades. Então é a resignação, é a aceitação e a tentativa de serenidade diante das dificuldades é que vai talvez fazer com que essa aflição ela permaneça conosco por mais tempo ou por menos tempo. E aí, avançando nessa direção, nós lembramos também de um outro item nesse capítulo que fala da desgraça real. Porque de fato nós temos causas atuais das nossas aflições, mas também temos causas anteriores das aflições. Mas nós também poderíamos dizer que existem causas reais das aflições e outras aflições que surgem quando muitas vezes não estava no nosso planejamento espiritual, justamente porque muitas vezes criamos necessidades ou criamos situações que não eram necessárias para o nosso bem-estar efetivo. É claro que isso tem a ver com a nossa visão de mundo, com a nossa visão do que estamos fazendo aqui, com a nossa visão das relações do mundo material com o mundo espiritual. Então,
quanto mais percepção, quanto mais conhecimento das leis naturais. E aí entra então a questão de que nós somos espíritas, né? Então sabemos que há um planejamento espiritual e que Deus não vai colocar nos nossos ombros um fardo mais pesado do que podemos suportar. Sabemos que virão pessoas próximas a nós que vão nos dar apoio, outras vão nos testar e vão todas estar muito próximas. E nós vamos ser sempre o fiel da balança para que essa situação seja possível e que essa vivência seja, essa encarnação, esse planejamento, seja possível ser bem sucedido, seja possível chegarmos ao final da encarnação com um bom resultado. Então, as nossas reações é que seria então o ponto crucial para a vivência dessas aflições em maior quantidade, ou como nós saímos dela, e como nós permanecemos nas aflições. E é justamente a vivência espírita, o conhecimento espírita, que faz com que nós possamos ter reações diferentes, com que a gente se sinta mais preparado para encarar essas adversidades da vida. E aí, uma pergunta que não quer calar. Será que eu posso viver uma dor, uma perda, uma dificuldade, uma decepção, um fracasso, sem me afligir? Que reações eu posso ter nessas situações? Quanto mais amplio o meu ponto de vista, eu posso então analisar, perceber aquilo que me cerca. Uma perda, muitas vezes, é um processo de crescimento, muitas vezes é um processo de libertação. A saudade do ente querido existe, mas provavelmente ele possa estar entrando em contato nesse momento com seres que o amam, talvez mais do que eu, que já estão convivendo com ele em muitas e muitas encarnações. Então a nossa família espiritual é mais ampla, então já fica amenizada aquela aflição. Então essa reação que nós vamos ter pode ser uma reação aflitiva, pode ser uma reação de serenidade, de acordo com o nosso entendimento e com o equilíbrio emocional que nós vamos adquirindo com a nossa vivência aqui na Terra. Então essa postura, o espírita, ele tem justamente todo esse instrumental que está a seu serviço, para que ele, ao vivenciar esses momentos, tenha uma reação diferente, o que não nos exime dos estados aflitivos. Mas com certeza, muitos momentos nós vamos conseguir manter o nosso equilíbrio diante dessas situações. Então nós podemos, por exemplo, ser pegos, os momentos que nós vamos viver de aflição, de dificuldade, pode nos pegar no momento de incertezas, pode nos pegar num momento de reclamações, de revolta. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, de momentos de calmaria, para nos prepararmos. Essa dificuldade ou essa doença pode nos pegar trabalhando, pode nos pegar servindo, pode nos pegar com uma preparação espiritual, através de orações, de meditações, de trabalho no bem. Então, há aí um leque de situações que nós poderíamos analisar, mas o objetivo é justamente que a gente possa, nessas reflexões, nos prepararmos para entrar então, né, de fato, na oração proposta pelos Espíritos. E aí, nesse momento, nós poderíamos dizer também que, diante da adversidade, é a oração, né? Por mais que a gente tenha essa linha lógica de raciocínio, é a oração que vai de fato nos colocar em sintonia com os bons espíritos, e essa é uma outra certeza que nós temos, nossos espíritos protetores, familiares, que vão estar nos apoiando nas grandes aflições da nossa vida, como também nos momentos menores, né? Esse amparo se faz presente o tempo todo, e isso já é uma grande vantagem para nós termos a consciência dessa proteção, porque ela se faz para aqueles que têm consciência e para os que não têm consciência. Mas assim, é sempre importante nós termos outras visões
outras percepções, outras reflexões sobre esse assunto. E nós vamos então contar nesse momento com a participação da Débora Peluso. Ela é minha filha, ela participa do Movimento Espírita de Realengo, no Centro Espírita União e Caridade, é evangelizadora, é educadora e dirige a escola de evangelho infantil da instituição. E nós vamos então pedir a ela que faça então essa análise para nós da oração em si, para que ao refletirmos sobre a oração, aí nós vamos retornar para fazer uma conclusão do assunto. Muito obrigado. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra N. Se assim for a tua vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazei compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, que lhe as tornará menos acerbas. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande estar aqui ao lado de meu pai para compartilhar com vocês um pouco das reflexões sobre essa prece tão linda que está no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Coletânea de Preces Espíritas. É a primeira prece da parte Preces por Outrem, por alguém que esteja em aflição. A primeira reflexão é justamente por essa ordem. Será que por ser a primeira prece há alguma importância, algum significado? Talvez porque esta ação de nos compadecermos pelos irmãos próximos que estão em aflição seja muito nobre e necessária também para a nossa evolução. Inicia assim: Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra N. Como uma prece espírita, ela começa pedindo em direção a Deus, pedindo que Ele suavize o amargor da posição do aflito. Por que não pedir para retirar esse sofrimento, essa aflição? Porque o Espiritismo vem nos dizer que as aflições são processos de depuração da alma. Se bem vividas, elas nos possibilitam quitar débitos contraídos no passado e ainda poupar muito tempo de pagamento dessas consequências. Sabemos que as aflições são efeitos de causas que podem ser anteriores ou atuais. Então, ao pedir para que Deus suavize a dor de quem está vivendo por esse momento, nós pedimos uma ajuda, no sentido de que seja um momento breve e passado tranquilamente da melhor maneira possível, com esperança, com fé e principalmente com resignação. Mas não pedimos para que retire essa dor, porque sabemos que esse momento é necessário para a evolução de cada um de nós. Assim continua: se assim for a tua vontade. Porque, conscientes, sabemos que às vezes não é da vontade de Deus que naquele momento em específico essa dor, essa aflição seja retirada desta pessoa. Porque se ela justamente não conseguiu atingir o bem sofrer, ela ainda precisa despertar e perceber o porquê daquela aflição. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazei que N compreenda que são necessárias ao seu progresso. Ou seja, nós pedimos para que o nosso irmão em sofrimento ele possa ter essa consciência
Às vezes, muitas das vezes, esse irmão ele não precisa ser espírita. Estamos nos utilizando nesse momento de uma prece espírita, porque nós, espíritas, temos alguma consciência que, na verdade, é a doutrina dos espíritos que nos traz. Mas a pessoa que está em aflição, ela pode não ter essa consciência. Então, nós já afirmamos, a prece já nos orienta a pedir a Deus que, se não for o momento certo para que aquela aflição seja aliviada naquele momento, que então a pessoa que está passando por ela possa ter essa consciência de que essa aflição, de alguma forma, auxiliará no seu progresso e na sua evolução moral, enquanto espírito imortal, mesmo que essa pessoa não tenha ainda esse saber, esse conhecimento consciente de que nós somos espíritos imortais, estamos na Terra para aprender, para quitar dívidas que contraímos em experiências anteriores. Continuando. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, que lhes tornará menos acerbas. A fé, a confiança no futuro, quantas coisas boas podemos trazer e atrair quando conseguimos desenvolver essas virtudes. A fé em Deus, raciocinada, ela nos preenche o coração, nos traz ânimo, otimismo, sabendo que todos os momentos difíceis que vivemos, eles têm uma razão de ser. Então, assim como eles começam, eles duram o tempo que é necessário, eles também vão embora. Assim como o nosso querido Chico Xavier dizia, tudo passa. Então, nesse momento da prece, é um momento muito bonito, porque ele pede para que Deus traga confiança para essa pessoa, porque no momento da aflição, às vezes é muito difícil, é muito fácil quem está no turbilhão se deixar envolver pelo desânimo, pelo medo, por uma sensação de injustiça, por justamente não entender o porquê daquele momento. É muito difícil entender que a perda de um ente querido, ou que uma doença, ou uma dificuldade no relacionamento familiar, ou uma dificuldade financeira, que alguma coisa difícil tenha uma razão de ser. Então, naquele momento, qualquer ser humano, espírita ou não, muito facilmente pode ser envolvido pelo ânimo. E quando pedimos a Deus que lhe dê forças, no sentido de dar confiança, nós pedimos para que essa pessoa acenda a luz da fé em Deus e no futuro, para que dias melhores possam vir. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero. É muito fácil, falando assim, quando o desânimo nos aflige e a situação às vezes parece não ter saída, não ter uma solução, é muito fácil chegarmos rapidamente ao desespero. Isso nos toma o nosso ânimo e, além disso, a nossa paz. Se chegarmos ao desespero, o nosso equilíbrio ele vai embora, e isso pode nos afetar inclusive fisicamente, não somente emocionalmente. Palpitações no coração, suor, aflição, dores no peito, tontura. Todos esses reflexos físicos causados pelo desespero podem nos trazer muitos malefícios e podem gerar síndromes, traumas, que podem vir a gerar uma crise de ansiedade repetitiva, ou, assim como diz mesmo o Evangelho, a loucura, ao suicídio. As pessoas que cometem esse tipo de delito, elas são impulsionadas pelo desânimo e pelo desespero. Então é muito importante que realmente, quando a gente se dirige a Deus, pedindo por alguém para aflição, a gente peça que essa pessoa consiga ter forças para não chegar ao desespero, sabendo que esse sentimento, esse estado de espírito pode trazer muitas coisas ruins para quem já está passando por um momento difícil, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação.
no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, no trecho Bem e Mal Sofrer, entendemos que quando passamos por essa aflição de uma maneira ruim, nós adiamos o momento da nossa quitação. Então, realmente pedindo para que a pessoa que está em aflição não se desespere e justamente por isso ela não perca o fruto dos seus sofrimentos, porque faria mais penosa no futuro a situação, é justamente por isso, porque mal sofrendo, adiando esse momento, ela, além de não quitar o que passou, ela contrai mais coisas ainda que quitar lá na frente. Então, quando a pessoa ignora essa dor, ou quando a pessoa se revolta, quando falta coragem, porque é muito difícil, meus irmãos, né? Todos nós passamos diariamente por muitos problemas que podem vir de variadas formas. E é difícil, quando a gente está nesse momento de dificuldade, é muito difícil. Nós que temos esse amparo imenso, esse consolador que é o Espiritismo. Imaginemos aquelas pessoas que não têm um apoio familiar, que não têm um apoio da religião. O quão difícil deve ser esse momento. Então precisamos pedir a Deus para que ilumine esta pessoa em aflição, para que ela consiga para que ela não sobrecarregue esse momento, para que ela consiga, ao contrário, aliviar. E finalizando a prece, diz assim: encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Eu acho que é a maneira mais linda que poderia terminar essa prece, primeiro porque ele fala do pensamento. Nós ainda, meus irmãos, não reconhecemos, não atribuímos o devido valor ao nosso pensamento, que é um meio de transporte o mais rápido que pode existir e talvez mais eficiente, que nos conecta com a espiritualidade, com pessoas que estão em outro plano, em outra dimensão. Então, até mesmo se fizermos uma prece por alguém que esteja em aflição, mas que já esteja desencarnado, nós sabemos que é possível que essa prece, que as nossas vibrações cheguem a essa pessoa, encarnada ou desencarnada. E o veículo com que ela chega é o pensamento. Então, quando ele pede para Deus, quando a prece nos orienta para que nós possamos pedir a Deus para encaminhar o pensamento, isso também nos faz refletir o quanto o pensamento é poderoso. Se o pensamento é capaz de transportar uma energia de um pedido de alívio, de aflição, ao mesmo tempo, se desenvolvermos pensamentos ruins, isso trará malefícios tanto para nós quanto para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, que possamos todos os dias vigiar os nossos pensamentos, para não deixar que um pensamento ruim, imaturo, se crie ninho em nossas mentes, para que atraia cada vez mais energias que não vão nos favorecer a evolução moral. Não adianta pensar, refletir, conhecer as razões dos sofrimentos, as suas relações, como falamos, com as causas anteriores, com causas atuais. Não adianta ter essas reflexões, essas compreensões a nível cognitivo somente. É muito importante que isso se transforme em uma ação, a ação da mudança. E essa mudança só vem com a coragem. Então, meus irmãos, nós finalizamos aqui as nossas reflexões breves sobre essa prece, agradecendo a Deus por sua infinita bondade, pela sua misericórdia de nos trazer os momentos de aflição no momento certo, como um processo de depuração para a nossa alma, para a nossa evolução moral. Agradecendo aos bons espíritos por nos ampararem, sempre estarem presentes ao nosso lado, por mais até que às vezes possamos não perceber. Fiquemos em paz. O bem
Então, meus irmãos, diante de tantas reflexões, nós precisamos nos preparar. Nos preparar para o trabalho renovador. Tanto o trabalho íntimo, na conquista das virtudes, mas também o nosso trabalho no bem. As realizações possíveis no bem, as oportunidades que nos surjam, nós não podemos perder, porque o trabalho ele é libertador e nos sintoniza com as forças do bem, com a espiritualidade superior. Nos prepararmos também para as surpresas que a vida pode nos oferecer, sejam doenças, fracassos, perdas, situações difíceis, dificuldades que nos cheguem e que vão precisar que nós estejamos prontos, porque vai depender muito da nossa atitude ao nos confrontarmos com essas situações, o desdobramento que virá. Nos prepararmos também para ajudar a outrem, porque seja através de orações, seja através da nossa presença, do nosso ombro amigo, do nosso apoio, da nossa escuta, nós temos que estar prontos, porque poderão surgir na nossa família, no nosso trabalho, onde estiverem pessoas nessa situação. Então a gente vai precisar estar pronto para poder oferecer esse amparo. Mas como vamos nos preparar? Através do estudo. É o que nós estamos fazendo aqui. O entendimento das leis morais, o entendimento das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, nos dão segurança para nós enfrentarmos as situações do dia a dia. Então é muito importante o nosso estudo, nossa preparação e o nosso conhecimento, essa asa da intelectualidade e do conhecimento. Mas também cuidarmos da nossa saúde física, da nossa saúde mental, fazermos o que é possível para manter o nosso corpo em situação saudável, também para nos auxiliar em todos os momentos de trabalho, em todos os momentos da nossa vida. Serão necessárias essa saúde física e mental. E é óbvio a nossa higiene espiritual, com as orações, com os estudos, também com o passe possível na casa espírita, quando estivermos com as casas espíritas abertas. Enquanto isso, as nossas reflexões, as nossas meditações, tudo isso para essa preparação, para que a gente possa se confrontar com as adversidades que a vida vai nos oferecer. Isso tudo para que quando a dor chegar, a aflição chegar, a dificuldade, a perda, o fracasso, a adversidade chegar, que ela chegue e nos encontre em paz, com a nossa consciência tranquila, do nosso dever cumprido, num estado de paz, de serenidade, de equilíbrio, para que o fruto, como nos disse a oração, para que o fruto dessa dificuldade realmente seja aproveitado por cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e nos dê forças para que possamos suportar essas adversidades naturais que a vida nos traz, que elas são em função da lei do progresso, e que então o Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos amparar na nossa trajetória evolutiva. Agradecemos aos companheiros do Irmã Angélica que nos deram essa oportunidade, eu e Débora, de também aproveitarmos bastante com essas reflexões e esses estudos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus.